Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Ave Cristo. Esse livro faz parte da série Romances Históricos de Emmanuel. Eu estou fazendo no canal, já fiz todos os outros, esse é o último. Ele é psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel. E nós estamos no terceiro capítulo da primeira parte do livro, que é intitulado Compromisso do Coração. No vídeo anterior nós vimos então que depois de ter saído ali da embarcação, o Varro teve então que deixar o amigo dele ali que foi morto no lugar dele e pegou aquele barco menor e acabou chegando à cidade balneária do Lácio. Ele foi acolhido por alguns cristãos ali e depois ele foi diretamente para onde era o destino dele, que ele ia chegar então ali como irmão Corvino, a cidade de Lyon. E nós vimos que apesar do César dali daquela época ter dispensado várias graças especiais à cidade, ela ainda guardava dolorosas e vivas reminiscências da matança de 202, quando milhares de seguidores do Cristo haviam sido flagelados e conduzidos à morte ali. E então foi assim que a gente concluiu o vídeo anterior com esse parágrafo. Postes de martírio, espetáculos de feras, cruzes, machados, fogueiras, lapidações, chicotes e punhais, sem nos reportarmos às cenas de selvageria para com mulheres e crianças indefesas. Foram postos em prática por tropas inconscientes. Foi assim então que se concluiu essa parte desse terceiro capítulo no vídeo anterior, com o Emmanuel então descrevendo como é que foi essa matança ali de 202. Nós estamos em 217. Vamos continuar pedindo a Jesus Cristo que possa me inspirar, possa me ajudar para que os meus comentários sejam pertinentes e para que a minha leitura seja fluida, para que seja de fácil compreensão para você que está vendo, que está seguindo, e que Ele nos abençoe para que a gente possa colocar em prática as lições que estão sendo passadas aqui, agradecendo muito a Chico e Emmanuel por nos dar esse manual. Continuando então, durante a matança, Irineu que viveu então em 130 até 202 em Lyon. Ele foi um padre grego, teólogo e escritor cristão. Então, durante a matança, Irineu, grande bispo e orientador da coletividade evangélica da cidade, foi torturado com todos os requintes de violência perversa até o último suspiro. Nascido na Ásia Menor, fora aprendiz de Policarpo. Policarpo foi um bispo de Esmínia, atualmente a Turquia, no segundo século. Ele morreu como mártir, vítima de perseguição romana aos 86 anos, e é reconhecido como santo tanto pela Igreja Católica Romana como pelas igrejas ortodoxas orientais. Então, o Irineu, então, nascido na Ásia Menor, fora aprendiz do Policarpo e o abnegado e muito venerado sacerdote de Esmirna, que, por sua vez, havia recebido a fé por intermédio do apóstolo João, o evangelista. A igreja de Lyon, em razão disso, sentia-se depositária das mais vivas tradições do evangelho. Possuía relíquias do filho de Zebedeu e de outros vultos do cristianismo nascente, que lhe fortaleciam o ânimo na fé. Em seu círculo de profunda iluminação espiritual, achava-se quase intacto o espírito piedoso da comunidade de Jerusalém. Enquanto Roma fora iniciada por batismo de sangue, ao tempo de Nero, a comunidade lionesa começara o serviço de evangelização em relativa calma. Emissários da Palestina, da Frígia, da Síria, da Acaia e do Egito visitavam-na incessantemente. As epístolas enviadas da Ásia clareavam-lhe a marcha. Por esse motivo, era o centro de porfiados estudos teológicos no campo das interpretações. Irineu dedicara-se a minuciosas observações da escritura, manejando o grego e o latim com grande maestria. Escreveu expressivos trabalhos
refutando os adversários da Boa Nova, preservando as tradições apostólicas e orientando os diversos serviços da edificação cristã. A coletividade, porém, não se caracterizava tão somente pelas realizações intelectuais. Fazendo do santuário consagrado a São João o centro dos seus trabalhos de ordem geral, a Igreja primava pelas obras de assistência. Dificilmente, à distância dos séculos, poderia alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé, segundo os padrões do Senhor. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber. Nossa, que resumo lindo aqui, não é? Porque quando a gente chega nesse nível aqui de compreensão de que a gente deve orar para servir e dar e não para ser servido e receber, aí eu acredito que a gente chegou lá naquele ponto do máximo do Evangelho de Jesus Cristo, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu lembro que a professora Lucilena também, ela dá esse exemplo, ela diz que a gente entende quando a gente está evoluindo, quando a gente passa por alguma coisa e não pensa, como é que eu posso usar isso aqui para me servir? Como eu posso tirar vantagem disso? Mas sim, como eu posso servir a isso? Como que depois que eu passar por isso, seja essa situação ou essa pessoa, eu vou deixar ela melhor, eu vou ter transformado ela para melhor e, consequentemente, eu também me transformei para melhor, porque enquanto a gente vai, fica sempre um pouco de perfume na mão daquele que oferece rosas, não é? E aí, então, ele dizendo que eles foram experimentados, eles estavam ali experimentados pela dor, mas amavam-se na fé, segundo os padrões do Senhor. E quais são os padrões do Senhor? Exatamente esse, servir, dar, servir, dar. E aí a gente entra naquela coisa, mas eu vou ficar só servindo, só dando e eu, quem vai pensar em mim? Mas é como diz ali no livro dos Abrahams, Peça e Será Atendido, eu fiz a série, eu deixo aqui se você quiser ver, ele diz que a gente deve ser egoísta. Eu também ouvi isso do professor Hélio Couto, a gente deve ser egoísta, porque a gente deve entender que está tudo sendo, nós somos seres energéticos e vibrantes, nós estamos nessa realidade onde o que é entendido é a nossa vibração, no que a gente está vibrando. Então, se a gente está vibrando em fazer o bem para o outro, é só o bem que a gente vai receber de volta da vida, do universo de Deus. Então, quando a gente consegue se esquecer, entre aspas, a gente dá, não tem aquela máxima, é dando que se recebe, mas não é aquele dar que eu vou ali distribuir cesta básica, eu vou filmar e vou pôr nas minhas redes sociais. Não, aí eu já recebi, mas foi um pagamento creditado ao meu ego, aquela minha parte que está identificada com a matéria, com os prazeres da carne, e não aquela parte que está me animando, que é a centelha divina. Aí esse pagamento, sim, acontece quando nós conseguimos fazer essa oração aqui, então, o que eles estão fazendo, quando a gente chega a essa grandeza, a essa abertura de consciência, que vem tão trazer uma parte que eu vi do Chico Xavier, uma fala do Chico Xavier, quando ele perguntado o que é que ele deixaria de tudo, se ele tivesse que escolher só uma frase, foi a Hebe Camargo que fez essa entrevista com ele, ele disse que deixaria exatamente isso, a frase maior do mestre, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, quando a gente chega nesse entendimento, a gente faz essa prece para servir e dar, em vez de orar para ser servido e receber. Continuando, então, os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal, a bem de todos,
pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Olha aqui, então, a quem eles estão beneficiando, sabendo fazer essa oração. Empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. E aí, se a gente vai buscar ali que nós estamos aqui apenas para isso, para nos melhorar, então é exatamente esse o caminho, não é? Fica claro aqui, não é? Amavam-se reciprocamente ou reciprocamente, estendendo os raios da sua abnegação afetiva por todos os núcleos da luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Olha aí, um outro ponto super bem forte, não é? A gente deve ajudar então só aquele que é caro ao nosso coração, aquele que nos apertou os nossos botões, aquele a gente, além de não ajudar, a gente ainda torce para que ninguém ajude, para que para ele seja tudo muito mais difícil, ou não. Ou ainda a gente deve ajudar sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Foi o que o próprio Mestre Jesus Cristo disse, não é? Amai os vossos inimigos. Acho que tudo, quando a gente chega a conseguir fazer essa oração genuinamente, a gente já conseguiu também aprender a amar o nosso inimigo, entendendo que ele está fazendo aquilo que, naquele momento, para ele é o certo, de acordo com a expansão da consciência, o nível de expansão de consciência que ele tem naquele instante. E sem esquecer que tudo aquilo que ele está fazendo para a gente, ele vai recolher. Então, eu acredito que quando a gente chega nesse ponto que a gente tem dessa pessoa, é compaixão e não vontade de vê-la pior. Porque nesse livro mesmo aqui, onde ele estava falando, o Corvino ali falando para o Varro, quando ele veio ali dizer que o que a mulher dele e o chefe dele estavam fazendo com ele, o que o Corvino disse a ele, mas por que você vai colocar mais ainda? Ela já está plantando tudo de pior que ela podia para ela própria colher. Estavam falando da Cíntia, mas ambos. Então, o algoz já está ali plantando o que ele vai colher para ele. Então, quando a gente consegue entender isso, eu acredito que aí a gente tem compaixão por ele. Em vez de fomentarem discórdia e revolta entre os companheiros jungidos à canga da escravidão, honravam no trabalho digno a melhor maneira de amparar-lhes a libertação. Sabiam apagar os pruridos do egoísmo para abrigarem sob o próprio teto os remanescentes das perseguições. Inflamados de fé na imortalidade da alma, não receavam a morte. Os companheiros martirizados partiam como soldados de Jesus, cujas famílias, na retaguarda, lhes cabia proteger e educar. Assim é que a comunidade de Lyon guardava sob a custódia dela de amor centenas de velhos, enfermos, mutilados, mulheres, jovens e crianças. A igreja de São João era, pois, acima de tudo, uma escola de fé e solidariedade, irradiando-se em variados serviços assistenciais. O culto reunia os adeptos para a prece em comum e para a extensão das práticas apostólicas, mas os lares de fraternidade multiplicavam-se como impositivo da obra espiritual em construção. Muitas organizações domésticas tornavam ou tomavam a si a guarda de órfãos e o cuidado para com doentes. Todavia, ainda assim, o número de necessitados era invariavelmente muito grande. Até porque, se eles estavam ali sempre sendo atacados,
sempre nessa situação, estava sempre sendo levado um que era ali arrimo de família, e como eles dizem aqui, os outros estavam ali para não para ficar dizendo que aquele foi vítima, que aconteceu uma injustiça, mas sim entendendo o que estava acontecendo ali e dando todo o apoio necessário, mas cada vez isso aumentava mais. A cidade fora sempre um ponto de convergência para os estrangeiros. Perseguidos de vários lugares, batiam às portas da igreja implorando socorro e asilo. A autoridade da fé, expressa nos irmãos mais velhos e mais experientes, designava diáconos para diversos setores de ação. Os serviços de amparo à educação, à infância, de conforto aos velhinhos abandonados, de sustentação dos enfermos, de cura dos loucos, distribuíam-se em departamentos especiais, expandindo-se assim em moldes mais completos. A primitiva organização apostólica de Jerusalém, na qual as obras do amor de Cristo, junto aos paralíticos e cegos, leprosos e obsessos, encontraram a melhor continuidade. E nós vemos bem como que foi ali em Jerusalém, ali na Casa do Caminho, a gente vê bem, ali ainda estava Pedro e todo aquele pessoal bem que viveu mesmo com Jesus Cristo, e isso está bem claro ali no livro Paulo e Estevão. Eu deixo aqui para vocês dar uma olhada, é um dos livros da série que é simplesmente fantástico também. Todos os irmãos partilhavam o esforço da instituição entre o trabalho profissional que lhes determinava o dever ao lado da família e as atividades evangélicas que lhes assimilavam a obrigação de discípulos da Boa Nova junto da humanidade. Em um crepúsculo de harmoniosa beleza, Quinto Varro, agora transformado em irmão Corvino, chegou à sala acanhada e pobre destinada às pregações da igreja de São João, onde, segundo informações obtidas, encontraria Horácio Níger para o anelado atendimento. Em um ângulo do recinto, um velho de longas barbas encanecidas, de rosto avelado e nobre, ouvia a jovem senhora de amargurado semblante. Levantou-se, atencioso, para receber o recém-chegado, fê-lo sentar-se ao lado dele, no banco de pedra, e continuou a conversa com a dama em tom paternal. Tratava-se de humilde viúva que precedia de Valença, implorando socorro. Ficara sem o marido na carnificina de 202. Desde então, morava com o genitor e um tio na localidade mencionada, mas a contragosto envolvera-se em grande infortúnio. Por negar-se aos caprichos de um soldado influente, vira os 2 familiares com os quais residia assassinados numa noite de angustiosa provação. Disposta a resistir, mas totalmente desamparada, fugira dali em busca de abrigo. Chorando, acentuava triste: Pai Horácio, não me abandone. Não temo o sacrifício por nosso divino mestre. Contudo, não concordo em render-me ao vício dos legionários. Conserva-me por amor de Jesus nos serviços da igreja. O interpelado observou atento. Sim, não me oponho. Entretanto, é preciso esclarecer que não possuímos serviços remunerados. Não procuro compensação, disse a moça, tenho necessidade de arrimo. Então, explicou o interlocutor satisfeito, cooperarás no galpão dos velhos enfermos. Realmente perdeste o pai e o tio. No entanto, encontrarás muitos outros parentes, juntos dos quais o Cristo te pede carinho e proteção. E olha, essa liçãozinha é repetida em vários dos livros. Sempre que uma pessoa perdeu alguém e está ali se sentindo totalmente igual a essa senhora, se sentindo ali realmente à deriva, sem arrimo, sem rumo, aí ele diz, não, a gente para começar, a gente não tem remuneração e o melhor que você pode agora é estar ajudando aqueles filhos do Calvário,
como o próprio Jesus Cristo disse, como foi dito ali para o pai da Célia no livro 50 anos depois, eu deixo aqui, quando ele entendeu tudo que ele tinha feito, o conselho que ela própria, travestida de frade ali, deu para ele foi isso: tem muitas filhas aí, muitas filhas do Calvário, filhos precisando de um pai. Então aqui ele dizendo, você perdeu o pai e o tio, mas tem muitos pais e tios aqui precisando de você. E aí então dessa forma vem de novo, é dando que se recebe. A humilde senhora sorriu tranquila e retirou-se. Chegou a vez de o peregrino romano entrar em contato com o ancião. Varro, comedido e confiante, inteirou-o de todas as ocorrências havidas em Áprio, ou com Ápio Corvino, e com ele mesmo, desde o início do primeiro encontro dele com o inovidável amigo apunhalado no mar. Horácio ouvia-lhe a narrativa entre sereno e cortês, sem qualquer alarme diante do noticiário constrangedor. Parecia calejado por dores maiores. Mesmo assim, quando o rapaz terminou a confissão, falou sobre o amigo morto comovidamente. Grande Corvino, seja ele feliz entre os servidores glorificados, foi fiel até o fim. Enxugando os olhos úmidos, acrescentou: estará conosco em espírito. A morte não nos separa uns dos outros na obra do Senhor. Em seguida, reportou-se ao companheiro desaparecido com imensa ternura. Ápio Corvino tomara a si o cargo de prover às necessidades das crianças mantidas pela igreja. Para esse fim, trabalhava em agricultura e jardinagem, além de viajar frequentemente, angariando recursos. Depois de 177, estivera largo tempo no Egito, onde adquirira valiosas experiências. Os meninos adoravam-no. A senectude não lhe subtraíra o entusiasmo pelo trabalho. Cultivava o solo com alegre bando de rapazes, aos quais ministrava preciosos conhecimentos. Assinalou preocupado a falta que a presença dele lhes faria, mas ante o oferecimento de Varro para substituí-lo, quanto lhe fosse possível, Horácio alegrou-se intensamente e acrescentou: bem lembrado. Aqui, na maioria dos casos, os colaboradores da igreja trabalham de acordo com os desajustes espirituais dos quais são portadores. A perseguição constantemente alimentada ou as perseguições constantemente alimentadas provocam entre nós diversos tipos de luta e sofrimento. Sei que trazes o coração paterno mortificado de saudades. Trabalharás pelas crianças. Temos mais de 30 órfãos pequeninos. Conversarei com as autoridades. E, em voz mais baixa, rogou-lhe que a personalidade de Quinto Varro fosse para sempre esquecida. Apresentá-lo-ia a todos como o irmão Corvino, sucessor do venerável confrade chamado ao reino de Deus, e afiançava-lhe que tantas nuvens de dor pesavam sobre a alma cristã, formando dramas tristes a se desenrolarem na sombra, que ninguém se sentiria com bastante curiosidade para qualquer indagação. O acolhimento carinhoso reaquecia o coração do viajante fatigado, quando 2 petizes de 3 e 5 anos, respectivamente, penetraram o recinto. O maior deles dirigiu-se ao ancião com os olhos interrogadores e perguntou: Pai Horácio, é verdade que o vovô Corvino já veio? O patriarca afagou-lhe os cabelos encaracolados e informou: Não, meu filho, nosso velho amigo viajou para o céu, mas enviou-nos um irmão que lhe tomará o lugar. Ergueu-se, abraçou as crianças e, sentando-as no joelho do recém-chegado, falou bondoso: Vamos, meus filhos, abracem o companheiro abençoado que chega de longe. Os meninos, com a doçura ingênua da infância, enlaçaram o mensageiro. O moço patrício tomou-os de encontro ao coração
e acariciou-os demoradamente. Contudo, somente o velho Níger conseguiu ver o pranto que lhe corria dos olhos. Quinto-Varro havia passado. Os anos rolariam para a frente e o ministério do novo Corvino ia começar. É assim então que termina esse terceiro capítulo e termina a participação do Quinto-Varro. Aqui, como Quinto-Varro, ele não existe mais. Agora ele se veste ali nos trajes e na personalidade do irmão Corvino e recebe ali então esse abraço desses dois anjinhos de 3 e 5 anos, que eu acredito que não há nada mais para nos confortar do que os braços de uma criança nos enlaçando. Não é isso? Isso deve trazer sempre aquele alento e fazer bem forte aquela coisa que deve ficar rolando sempre, rodando sempre na nossa mente, todo momento. Isso também vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Ele sabe que são provas que estão machucando muito, estão doendo muito a ele agora, mas que agora ele vai se dedicar a essas crianças que também, tão novinhas, já estão ali órfãs, que também tem muita coisa doendo ali no coraçãozinho delas. E assim, dando, ele vai receber forças para continuar aqui nessa saga que ele mesmo escolheu, que é vir para ajudar o filho dele, o Tassiano. Vamos ver como é que continua, então, no próximo capítulo, que vai ser o 4º, intitulado Aventura de Mulher. Eu te convido para vir comigo para continuar, então, degustando esse livro. E se você gostou dessa parte, se você quiser deixar o seu gostei, se quiser me mandar uma mensagem e se quiser também dar uma entrada lá no meu canal e ver os outros livros da série e outros livros que eu tenho lá. E aproveitando que você está lá, se não dói nem nada, se quiser se inscrever, eu também te agradeço muito. E até o próximo vídeo. Tchau!